Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu venho fazendo uma série que se chama Nada é por Acaso, em que eu explico que cada situação que a gente experimenta na vida é uma oportunidade para o aprendizado. Na maioria das vezes, nos falta elementos, informações que nos ofereçam a base, o fundamento para interpretar a situação de maneira positiva, assertiva, aproveitando a oportunidade. Muitas vezes a gente se rebela. Quando a situação é agradável, a gente festeja, a gente celebra, está ótimo. E a gente vai vivendo de qualquer jeito porque está confortável. Mas quando a situação é difícil, é desafiadora, a gente não sabe como lidar com a situação, é que a oportunidade ainda é maior. Você está vivendo nesse momento uma situação dessa? Pois aproveite e escute, veja, assista cada episódio dessa série, Nada é por Acaso, porque você vai encontrar uma situação nessa série que pode estar correspondendo ao que você está vivendo. E aí você vai mudar completamente a interpretação e o panorama. O seu sentimento, inclusive, vai se apaziguar, você vai se acalmar. Por quê? Porque você vai entender o que é aqui está. Por que você está vivendo aquilo? Porque tem uma razão. Não é, a gente não vive de uma maneira aleatória, nós vivemos de maneira conectada, criando e recriando a nossa história o tempo inteiro. Mas por que a gente está criando e recriando situações que muitas vezes são dolorosas? Porque se repetem. Hoje eu vou falar sobre o 4 de espadas. Nós falamos anteriormente, no vídeo passado, sobre o 3. Na hora que a situação complicada, ela vem à tona. Às vezes um conflito muito grave fica muito tempo ali guardado, né? Como se a gente tivesse com um furúnculo que fica ali crescendo, crescendo dentro da pele da gente e chega uma hora que ele sai, ele estoura, rompe. É esse o momento. O momento onde fica claro que existe uma divergência muito profunda. Para entender que divergência é essa, você precisa assistir o vídeo anterior, onde eu explico que aqui existe a representação do masculino e do feminino e que o filho, esse personagem que representa a gente na história, se nega a ver essa situação. Não é o que a gente faz quando a situação difícil aparece? O que se segue a isso? O que é que se segue a isso? Se segue a isso um tempo para a gente refletir, para a gente parar e olhar. Essa é a carta de hoje, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Você está nesse momento, o conflito veio à tona, você se atordoou, você ficou meio que chocada ou chocado, não sabe o que fazer? Bom, calma, muita calma nessa hora. Pare e olhe todos os elementos. Veja que tem várias espadas aqui na frente da pessoa. A pessoa está numa posição de meditação, de reflexão, e ela está olhando para os vários elementos, para as várias informações, cruzando informações. Quem é que está com a razão? Quem não está com a razão? Qual é o meu lugar nessa história? O que é que eu posso fazer? Quais os meus limites após uma separação, né, entre um casal? Isso, a gente passa por um tempo de reavaliação, ou pelo menos deveria passar. Tem pessoas que saem de uma relação e imediatamente elas encontram outra pessoa e recomeçam uma nova relação. Só que, se a gente não passar por um tempo de reavaliação, de balanço, nós vamos o quê? Repetir a mesma história com a outra pessoa. Só muda a pessoa, mas a situação, as dificuldades que a gente tem, permanecem as mesmas, porque a gente não parou para reavaliar. Qual é a minha parte na situação? O que é que eu fiz de bom e o que é que faltou eu fazer? Ou o que é que eu errei? O que é que eu fiz a mais? Tudo isso precisa ser reavaliado se a gente quer viver uma nova situação. Se a gente quiser repetir vida fora as mesmas coisas, passar pelas mesmas experiências, a gente não precisa parar, não. A gente não precisa reavaliar, não. A gente apenas vai vivendo. Vai vivendo de qualquer jeito e vai experimentando as mesmas coisas
preste atenção o que vem se repetindo na sua vida. A minha psicóloga sempre diz isso. Olha essa situação que está se repetindo porque você não está percebendo qual é a sua responsabilidade. O que é que você, como você está interpretando, como você está agindo ou reagindo à situação para que a situação se repita. Então, na vida da gente, o aprendizado só acontece se eu intercalar, como disse Karl Marx, né? Se eu exercitar a minha praxis. O que é isso? Teoria e prática. Se a cada momento que eu vivo uma experiência, eu parar para reavaliar essa experiência e olhar para como eu me coloquei nela, como eu reagi, como eu agi, como eu já disse, e o que é que eu preciso mudar para que da próxima vez eu faça diferente. Então, eu vou para teoria. Então, na teoria, eu volto para experimentar, porque a gente também não pode ficar, deu errado uma situação e você ficar evitando a situação para não errar de novo. Porque aí você não vai aperfeiçoar seu aprendizado. Então, teve um relacionamento, 2, 3, que não deu certo, não se feche. Recomece, recomece uma nova experiência, uma nova relação, depois de passar por um período de avaliação, que é esse período aqui, e recomece. Você começou num trabalho, deu errado, certo? Pare, reavalie, recomece, talvez no mesmo trabalho, para ver, talvez você tenha começado de uma maneira errada. Talvez você esteja fazendo um investimento no lugar errado, escolhido a equipe errada para fazer o seu trabalho. Então, não comece de qualquer jeito, dê um tempo. Isso aqui é o tempo entre uma experiência e outra, uma experiência delicada e outra. Entre a resolução de um conflito e a resolução do próximo conflito, eu preciso me dar um tempo para olhar, para respirar, para compreender o que é que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Ok? A gente continua, repito, assista a série Nada é por Acaso no meu canal, Saúde como Caminho. Assista desde o início para que você possa entender as situações que estão aí, lhe dando a oportunidade de aprender. Fique com Deus e até o próximo.